Ah, beleza, então. Só para ver se está funcionando o microfone, né? Vamos lá. Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui. Vou começar. Então, deixa eu só abrir o arquivo certo aqui, pessoal. Deixa eu ver quem é que está aqui para aceitar. Vamos lá, vamos começar agora. Pronto, estão vendo a minha tela aí? Oi, estão vendo a minha tela aí, pessoal? Agora sim. Beleza, então. Então, a gente vai começar a conversar hoje sobre a prevenção e o controle da dor, ok? Então, esse assunto, ele é do Eduardo Dias Andrade, que é o autor, desse livro que está em cima, Terapêutica Medicamentosa em Odontologia, Eduardo Dias Andrade, ok? Vocês têm acesso a esse livro na biblioteca virtual de vocês, ok? E eu recomendo fortemente que vocês comprem esse livro, porque ele vai servir para toda a vida de vocês. O Eduardo Dias Andrade, ele condensou muitos assuntos pertinentes a medicamentos aí, e ele escreveu de uma forma bem didática, muito fácil, muito simples, da gente rapidamente ter uma visão do que realmente interessa para a gente, ok? Então é um livro muito fácil de ler, muito didático, muito rápido também. Por isso que eu gosto muito dele e recomendo fortemente. Não é um livro tão caro também, tá? Ele custa por volta de R$ 120, alguma coisa assim. E comprem ele, que vocês não vão se arrepender. Vai servir sempre como um tira-dúvida, né? Consulta no dia a dia de vocês, ok? Até vocês terem a total segurança e aí partirem para outras literaturas, além dessa daí, sobre a prevenção e controle da dor, tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui para aceitar quem é que está entrando na sala. Pronto. Vou começar a compartilhar a tela de novo. Está gravando a aula. Depois vocês falem para o pessoal lá assistirem a retransmissão lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Pronto. Apareceu a tela de novo? Apareceu a tela de novo aí, pessoal? Sim, professor. Ok. Então, vamos lá. Ó. Uma das maiores preocupações de todo cirurgião dentista diz respeito, então, à prevenção e ao controle da dor dos seus pacientes. Então, tem dois aspectos aqui que a gente tem que observar. Primeiro, é tentar prevenir a dor desse paciente, atenuar a dor para esse paciente, ou, no caso dela já estar instalada, como que a gente vai efetuar o controle da dor desse paciente, ok? Então, na clínica odontológica, a dor invariavelmente é de caráter inflamatório e pode ser classificada como uma inflamação quando ela é de curta
duração e de intensidade muito alta, ou pode ser uma dor crônica, quando eu tenho um curso prolongado, mas uma dor não tão intensa, ok? Em geral, ela é relacionada a certos tipos de distúrbios da articulação temporomandibular, no caso da dor crônica. Normalmente, as dores de origem dental, elas são mais de origem, uma inflamação aguda, realmente, tá? Toda intervenção cirúrgica odontológica provoca, então, uma destruição tecidual, que gera respostas inflamatórias agudas, no nosso caso. E essas reações se caracterizam, então, pela presença de dor, que é um dos componentes da inflamação, que pode ser acompanhada do edema, ou seja, o inchaço, que é outro componente da inflamação, e a limitação da função, né? Nesse caso aqui, eu tenho uma limitação da função mastigatória, ok? E a gente tem que falar aqui, logo no começo, que a gente vai falar do controle da dor, da prevenção desse aparecimento também, e que para isso a gente usa os medicamentos que são chamados de anti-inflamatórios, né? E pelo que a gente está vendo aqui, a gente passa uma ideia errada com esse medicamento de que a gente não quer que tenha inflamação, okay? Sendo que a inflamação é algo totalmente fisiológico. Então isso tem que ficar muito bem sedimentado na cabeça de vocês. A inflamação é algo fisiológico, a inflamação é algo benéfico para o nosso organismo. Mas do caso contrário, se a gente fizesse uma extração dentária e não houvesse a inflamação, ia para sempre ficar a porta aberta do nosso organismo, o alvéolo, porque não ia haver a reparação tecidual. Então, a reparação tecidual só acontece porque há uma inflamação. Então, o motivo de eu usar os medicamentos para esses pacientes é o controle dessa inflamação, para que ela não saia dos limites que sejam suportáveis para esses pacientes, tá? Toda intervenção cirúrgica odontológica provoca, então, a destruição tecidual, que vai gerar respostas inflamatórias agudas. E aí essas reações se caracterizam pela presença de dor, que pode ser acompanhada do edema, inchaço, e da limitação da função mastigatória, normal. Deu um bug aqui. Deixa eu parar de compartilhar, que tem gente querendo entrar aqui. Pronto. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Pronto. Quando o procedimento ele é pouco invasivo, como é o caso das exodontias não complicadas ou das pequenas cirurgias de tecido mole, por exemplo, uma excisão de uma pequena porção de tecido mole para biópsia, por exemplo, ou uma exodontia simples que seja, por exemplo, de um elemento dentário e tecido que já esteja esfoliando, a resposta inflamatória é mínima e geralmente ela é autolimitada. Às vezes nem precisa tomar tanto tempo de medicamento. Nesses casos, no período pós, o paciente acusa apenas um certo desconforto ou uma dor de intensidade leve, cujo tratamento reside, então, na simples prescrição de um analgésico de ação periférica. Então, mais uma informação aqui. O analgésico ele é utilizado para quê? Para dor. Então, toda vez que você ouvir falar em analgésico, ele está sendo prescrito para controlar uma dor, ok? Nesse caso aqui, a gente tem um analgésico que tem ação no local da inflamação, ou seja, uma ação periférica, tá? E ao contrário, nas intervenções cirúrgicas mais complexas, como é a remoção dos terceiros molares mandibulares inclusos, em grandes cirurgias periodontais, ressectivas periodontais, ou mesmo na instalação de implante, o traumatismo tecidual é mais intenso nesses casos,
o que vai gerar uma resposta inflamatória caracterizada por, então, pela hiperalgesia persistente e o edema, ok? Que, por sua vez, causam um maior desconforto e uma limitação das atividades diárias do paciente. Então, não é incomum a gente precisar colocar um atestado médico para esse paciente, depois do procedimento mais extenso assim, ok? E outra informação, então, que tem aqui, a hiperalgesia. O que seria esse negócio de hiperalgesia? Então, imagina o seguinte, que nós temos um neurônio, uma célula nervosa que é responsável somente por identificar estímulos que causam dor ou que não causam dor. Essas células nervosas especializadas são chamadas de nociceptores, ok? Nociceptores lineares de sensibilidade, ou seja, não é qualquer estímulo que vai disparar o gatilho para a pessoa entender, ok? Então, imagine o seguinte, olha para a ponta do seu dedo e lá tem o nociceptor, tá? Então, no momento que você vai pegar, por exemplo, uma garrafa que está numa temperatura ambiente, uma garrafa de água que está numa temperatura ambiente, quando você toca, você é capaz de sentir aquele objeto. Por quê? Porque aquele objeto ele não atinge o limiar de sensibilidade desse nociceptor. Então, digamos que o nociceptor tem no estímulo o limiar de sensibilidade. Digamos que esse nociceptor tem um limiar de sensibilidade de 100, por exemplo. Esse é um número aleatório, só para a gente entender, ok? No momento que você pega essa garrafa de água que está na temperatura ambiente, esse estímulo que ele provocou no nociceptor foi de apenas 50. Então, isso não foi capaz de desencadear o estímulo nervoso para o nociceptor. Ele é responsável por identificar o estímulo e distinguir entre dor e não dor, ok? Mas se essa garrafa de água tiver com uma temperatura bastante elevada, estiver fervendo, por exemplo, e você pegar, aí sim, esse estímulo vai ser maior do que 100, e aí ele vai identificar que há um perigo no ser humano, e aí vai identificar aquela resposta, aquela superfície, como dor. Então, a dor, nessa visão, ela é benéfica ao ser humano. A dor, ela existe, então, para impulsionar o ser humano a mudar alguma coisa que está de errado, para sinalizar alguma coisa que está de errado. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Ok. No planejamento dessas intervenções, além dos analgésicos de ação periférica ou central, justifica-se também o uso de fármacos que tenham a propriedade objetivo de quê? De prevenir com o objetivo de prevenir a hiperalgesia, eu sei que calma hiperalgesia, o edema pós-operatório. Então, para isso a gente começa vendo esse mecanismo da dor. Os nossos receptores são receptores sensoriais que enviam sinais que causam a percepção da dor. Não captam, respondem ou sentem estímulos normais, ou seja, eles somente desencadeiam o reflexo da dor quando estimulados por uma ameaça em potencial ao organismo. Caso nós. Professor, é para o senhor aceitar aqui, né? Ah, tá. Vou lá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Você tá lá. Aceitando o pessoal aqui, tá? Ok. Opa, mais uma pessoa entrando. Deixa eu ver aqui.
celular. Vou começar a compartilhar de novo. Tá? Pronto. Os nociceptores envolvidos no processo da dor inflamatória, então, eles são polimodais. Ou seja, o que significa isso? Que são sensíveis a diferentes tipos de estímulos nervosos, tá? E eles são de alto limiar de excitabilidade também, ou seja, precisa de um forte impacto para poder disparar o gatilho de dor ou não. Então, isso significa que um mínimo de estímulo nociceptivo, como eles são polimodais, eles podem receber estímulos tanto mecânicos, térmicos ou químicos. Então, o mínimo de estímulo nociceptivo, ele é incapaz de ativá-lo, caso se encontre em seu estado normal. Então, a hiperalgesia é justamente esses nociceptores que não estão no seu estado normal. Eles estão com esse limiar de excitabilidade diminuído, ok? Então, quem já teve alguma área inflamada do corpo, por exemplo, uma unha encravada no pé, ou então uma espinha em algum lugar, isso é mais comum na unha encravada, tá? Que estava lá o dedão do pé inflamado e tudo, só da pessoa chegar e tocar o dedão do pé, parece que já doía, né? E se o dedão do pé estivesse no estado normal, você tocar o dedão do pé, ele não dói, porque o nociceptor está num estado de excitabilidade normal. Como ele tem a inflamação, ele está no estado de excitabilidade diminuído, na hora que você tocar o dedão do pé, vai doer o dedão do pé, por conta da inflamação que provocou a hiperalgesia, então, desse nociceptor, tá? Entretanto, os nociceptores podem se tornar sensíveis ou receber um estímulo que normalmente não provoca dor. Condição esta denominada alodínia. Okay? Os nociceptores também podem se tornar ainda mais sensíveis aos estímulos nociceptivos, que causam estado que recebe o nome, então, de hiperalgesia. E, basicamente, a hiperalgesia é decorrente, então, de dois eventos bioquímicos. A maior entrada, o maior influxo de íons cálcio nos nociceptores. E, segundo, a estimulação de adenilato ciclase no terminal neuronal, que vai proporcionar, então, o aumento dos níveis de monofosfato de adenosino cíclico. E aí, como consequência, então, são gerados impulsos nervosos que chegam ao sistema nervoso central, amplificando, então, e mantendo essa sensação dolorosa. Tá? Tais alterações bioquímicas são decorrentes da síntese contínua de mediadores químicos que são originários de células do processo inflamatório, que são residentes ou que migram dos vasos sanguíneos. Tais mediadores são genericamente chamados de altacoides, ok? Então, os subprodutos da inflamação, eles são genericamente chamados de altacoides. São muitas substâncias químicas que participam, então, da cascata inflamatória, tá? Então, substâncias naturais do organismo com estruturas químicas e distintas de atividades fisiológicas e farmacológicas. A figura 6.1 ilustra, então, de forma simplificada, os mecanismos bioquímicos e o papel desses altacoides que são envolvidos nesse processo de sensibilização dos nociceptores. Então, está aqui a figura 6.1, ok? Então, aqui eu já tenho alguns altacoides na figura, ok? Então, aqui eu tenho os leucotrienos e as prostaglandinas, ok? Que são só dois representantes dos inúmeros altacoides que existem, ok? Então, o que é que eles proporcionam? Maior influxo do íon cálcio e o AMPC dentro da célula. Isso faz com que o limiar de estabilidade desse nociceptor fique mais baixo e o impulso nervoso seja conduzido com maior facilidade e maior rapidez também para o sistema nervoso central, que vai interpretar esse impulso nervoso como dor realmente, tá? Produtos do metabolismo do ácido araquidônico, tá? Então, como foi mostrado nessa figura aí embaixo, na 6.1, as prostaglandinas e os leucotrienos, que são subprodutos do metabolismo do ácido araquidônico,
além de outros altacoides, torna os nociceptores mais permeáveis à entrada dos íons cálcio. E esse evento da então assim, que vai tornar ele com uma sensibilidade menor aos estímulos mecânico, químico, térmico. Então, para entender parte do mecanismo da dor inflamatória e o seu controle farmacológico, é preciso relembrar de onde provém esse ácido araquidônico e de como ele é metabolizado. Tá? Então, o que é esse ácido araquidônico? Ele é um derivado do ácido linoleico e você adquire esse ácido linoleico através da sua dieta. E após a ingestão, esse ácido linoleico ele é exterido como componente dos fosfolipídios. Então, eles vão fazer parte das membranas celulares, daquela bicamada fosfolipídica e de outros complexos lipídicos que integram cada célula, cada tipo celular do nosso corpo, tá? Toda vez que ocorre, então, uma lesão tecidual, por exemplo, durante a remoção de um terceiro molar, que eu tento fazer uma incisão, eu vou provocar uma injúria controlada no organismo, tá? O organismo, ele dá início à resposta inflamatória, porque isso precede a reparação tecidual. Então, entre aspas, o disparo gatilho é dado de uma enzima chamada fosfolipase A2, tá? Essa fosfolipase A2, então, ela vai atuar sobre os fosfolipídios que estão presentes nessa bicamada fosfolipídica, da membrana de cada célula do nosso corpo, que então é envolvida nesse processo inflamatório. Então, desse fosfolipídio que é ativado do momento da injúria do tecido, esse fosfolipídio abre sobre a membrana da célula que está envolvida nessa injúria, que vai liberar então o ácido araquidônico no citossol da célula, ok? E por ser muito estável o ácido araquidônico, sofre ação de dois outros sistemas enzimáticos, ok? Então ele vai sofrer duas vias. Ele vai se combinar duas vias no citossol. Ou é a via da ciclooxigenase, ok? Uma parte se combina com a ciclooxigenase, ok? E outra via que se forma é a via da lipoxigenase, tá? Então, o ácido araquidônico, que é produzido pela ação, desculpa. Aqui. Então, da ligação da fosfolipase com a membrana da célula, desses dois, vai dar origem ao ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele vai reagir com a ciclooxigenase ou ele vai reagir com a lipoxigenase, com um e com o outro, tá? Então, essa seria a primeira via. Essa é a primeira via. Olha, eu queria ter uma caneta dessa para jogar. Deixa eu voltar a transmitir a tela. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi? Oi? Sim, professor. Pessoal? Deu uma travada agora.
Então, o ácido araquidônico ele vai reagir, quando ele cai no citosol da célula, com a ciclooxigenase. Tem outra via chamada lipoxigenase também, tá? Então, primeiramente, a via da ciclooxigenase, ok? A via da ciclooxigenase, primeiro. Então, por essa via enzimática da ciclooxigenase, o ácido araquidônico ele vai gerar substâncias que produzem diferentes efeitos em função do tipo celular que é envolvido, ok? Até 93 só era conhecido um tipo de ciclooxigenase. Atualmente, sabe-se que existem formas de ciclooxigenase, que elas são chamadas de COX, ok? Elas são denominadas, então, de COX-1 e COX-2. E também, hoje em dia, se questiona a existência de um novo subtipo de enzima, de uma nova isoforma, que é a ciclooxigenase 3, que aí estaria presente unicamente no sistema nervoso central. Okay? Os estudos recentes sugerem a presença de uma variação enzimática, ou seja, uma COX-3, que pode ser uma própria variação da COX-1 ou mesmo da COX-2. Mas o texto ele se atém mais na COX-1 e na COX-2, que é o que a gente já tem melhor documentado hoje em dia, ok? Então, a COX-1. A COX-1 ela é encontrada em grandes quantidades nas plaquetas, nos rins e na mucosa gástrica também, na forma de enzima constitutiva, ou seja, ela está presente de forma fisiológica. É necessário que haja COX-1 nas plaquetas, é necessário que haja COX-1 nos rins e é necessário que haja COX-1 na mucosa gástrica, para que as plaquetas tenham seu funcionamento normal, de formar um coágulo, de formar um tampão, para que os rins tenham seu funcionamento normal, de excretar os metabólitos do nosso corpo, e para que a mucosa gástrica produza a proteção do estômago. É necessário que tenha, ok? Então, só por aí a gente já sabe, a gente já viu, a gente já aprendeu agora, que não se pode e não se deve suprimir a ação da COX-1, porque em suprimindo a ação da COX-1 na inflamação, eu vou suprimir também a COX-1 que é constitutiva, e aí eu posso provocar problemas de sangramento, porque vou agir nas plaquetas, problema nos rins, ou seja, problemas de excreção, e problemas na mucosa gástrica também. Tá? Pela ação dessa enzima, então, as prostaglandinas são geradas de forma lenta e estão envolvidas com processos fisiológicos, como a proteção da mucosa gástrica, a regulação da função renal e mesmo a agregação plaquetária. Em outras palavras, pela ação da COX-1, as prostaglandinas são formadas em condições de normalidade sem precisar de nenhum estímulo inflamatório. Já a COX-2, por sua vez, está presente em pequenas quantidades nos tecidos. Ou seja, descobrimos que ela é achava-se que ela só aparecia, a COX-2, no momento da inflamação. Ok? A concentração é drasticamente aumentada em até 80 vezes após o estímulo inflamatório. Aí ela é chamada de ciclooxigenase pró-inflamatória. Portanto, o tipo celular envolvido e dependendo da ação enzimática da COX-1 ou da COX-2, o ácido araquidônico irá produzir, então, metabólitos ativos com efeitos diferentes, ok? Então, exemplo, se a célula injuriada do local inflamado, ela é própria daquele local, exemplo, eu vou fazer uma extração de terceiro molar. Então, eu vou lesar as células do periodonto, eu vou lesar as células da mucosa, da gengiva, são células próprias daquele tecido, constituintes daquele tecido. Então, essas células elas irão produzir prostaglandina. Se for uma célula endotelial, ou seja, que reveste a luz dos vasos sanguíneos, essa célula ela vai produzir a prostaciclina, ok? E se for uma plaqueta, ela vai liberar as tromboxanas, ok? Então, da reação do ácido
do ácido araquidônico com a ciclooxigenase, o subproduto vai depender do tipo de célula que está sendo lesada. Com exceção das tromboxanas responsáveis pela agregação plaquetária, todas as demais substâncias causam a hiperalgesia do nosso receptor. Tá? Elas vão contribuir para essa hiperalgesia. As prostaglandinas irão promover, então, um aumento na permeabilidade vascular, gerando edema, e, além disso, potencializam os efeitos de outros altacoides, como a histamina e a bradicinina, que vão sendo liberados à medida em que há a lesão tecidual. Convém lembrar que a lesão tecidual também irá servir de sinalizador, ou seja, de quimiotático para as células fagocitárias. Nesse caso, os que chegam a quantidade são os macrófagos e os neutrófilos, ok? E são mobilizados porque do momento em que eu inferir uma injúria no tecido, esse tecido agora esse organismo então tem portas abertas para invasão de micro-organismos. Então, soldados para que os micro-organismos não adentrem aquela porta que está aberta. Então, células fagocitárias produzem, e essas células que vão chegar aos macrófagos e neutrófilos, produzem prostaglandinas inflamadas, estimulando então a liberação de outras substâncias que também possuem propriedades pró-inflamatórias. E aí em destaque tem a e o fator ativador de plaquetas, ok? São essas duas substâncias que são liberadas então pelos macrófagos e pelos neutrófilos que chegam àquela região. Ao mesmo tempo, a citosol age com a citosol e age leucotrienos, ok? Os leucotrienos são os finais. Leucotrieno que parece um processo de hiperalgesia, sendo também considerado como um dos mais potentes agentes quimiotáticos para os neutrófilos. Tá? Então, entende-se que os neutrófilos e outra defesa para o sítio inflamatório. Os linfócitos T, os linfócitos C também, linfócitos T e linfócitos B, desculpa, as quais se encarregam de fagocitar e de neutralizar corpos estranhos do organismo. Tal ação poderá resultar em mais lesão tecidual, que novamente vai disparar o gatilho para a formação de mais altacoides e assim por diante. Então, estamos entendendo por que a gente precisa do anti-inflamatório para controlar essa liberação? Não é que a gente não queira que tenha essa liberação desses altacoides. Eu quero apenas que seja controlado, ok? Então, além do leucotrieno B4, a somatória de outros leucotrienos, o C4, o D4 e o E4, também formados pela via da lipoxigenase, parece constituir, então, a substância de reação lenta da anafilaxia. Este dado é muito importante por ocasião da escolha de um anti-inflamatório, como será visto mais adiante. Tá? Então, aqui, nesse capítulo, ele está dizendo o seguinte: a via da lipoxigenase, que vai liberar esses leucotrienos, que vão formular também essa substância de reação lenta da anafilaxia, já é o caminho, já é o precursor para que o paciente manifeste a hipersensibilidade, a alergia. Então, os anti-inflamatórios eles podem ser utilizados de forma preventiva para prevenir o aparecimento de alguma alergia, de alguma hipersensibilidade para esse paciente. Então, lá na frente, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais isso daí. Okay? O texto vai esmiuçar mais isso daí. Tá? Então, a figura 6.2 ilustra de forma simplificada as vias de metabolização do ácido araquidônico e o estado de hiperalgesia também. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Então, aqui na imagem, a gente vê, primeiramente, a lesão tecidual, nesse caso aqui, a instalação de um implante dentário, ok? No momento
da injúria desse tecido, o que aconteceu? Eu liberei a fosfolipase A2, ok? Essa fosfolipase A2, ela vai interagir com a bicamada fosfolipídica da membrana celular de cada constituinte celular. Então, da própria célula que forma o tecido, por exemplo, se for um tecido mucoso, do endotélio, que reveste a luz do vaso sanguíneo, das plaquetas, ok? Então, a fosfolipase vai interagir com os fosfolipídios dessa membrana celular e vai produzir, então, o ácido araquidônico. Okay? O ácido araquidônico, por ser altamente instável, ele vai se ligar a dois outros produtos, que seriam a ciclooxigenase, okay? E a lipoxigenase. Então, essa via vai estar acontecendo concomitantemente. De um lado, a ciclooxigenase, e do outro, a lipoxigenase, reagindo com o ácido araquidônico. E aí, da reação da ciclooxigenase com o ácido araquidônico, eu tenho a produção das prostaglandinas. Da reação do ácido araquidônico com a lipoxigenase, eu tenho a produção de leucotrienos. Ambos altacoides levam o quê? A hiperalgesia, não é? A diminuição do limiar de estabilidade desse nociceptor, mas não só isso, levam o quê? Também ao edema, a limitação de função. Ok? Então, esse seria o esquema simplificado da cascata de inflamação. Se vocês observarem isso daqui e procurarem em outros artigos, isso daqui é um estado muito simplificado, da cascata da inflamação, ok? Se vocês forem ver nos artigos acadêmicos mais extensos, existem muitos e muitos e muitos altacoides, ok? Mas isso daqui já dá para a gente entender, já dá para ter uma boa noção de como que funciona. E é imprescindível saber isso daqui, ter isso daqui na cabeça, para saber como que vai funcionar os medicamentos que a gente vai prescrever para o paciente, no caso da inflamação e no caso da dor para esse paciente, tá? Então, a participação dos neutrófilos no processo de hiperalgesia. Os neutrófilos são as principais células efetoras da resposta inflamatória aguda, e imediatamente após a lesão tecidual. Ocorre, então, a migração e o acúmulo dessas células no local injuriado, participando diretamente da nocicepção. Em geral, a resposta inflamatória ela é considerada como um processo de defesa do organismo. Porém, alguns dos mecanismos considerados como protetores, entre aspas, de acordo com a intensidade, podem se transformar em fenômenos agressivos e mesmo destrutivos, aumentando ainda mais a lesão tecidual. E é o que ocorre quando os neutrófilos produzem umas substâncias pró-inflamatórias, por exemplo, leucotrienos, em quantidades além das requeridas para a recuperação do tecido. Tá? Então, um grupo de pesquisadores lá da USP demonstrou que durante o processo inflamatório em ratos, a migração de neutrófilos participa da cascata de eventos que levam à hipernocicepção mecânica, ao menos pelo controle da liberação de mediadores hipernociceptivos, como a prostaglandina E2. Sendo assim, sugerem que o bloqueio da migração dos neutrófilos pode ser um alvo interessante para o desenvolvimento de uma nova tecnologia de novos analgésicos ou de anti-inflamatórios. Ou seja, eu vou controlar, eu não quero suprimir, mas eu quero controlar a ida de neutrófilos para o local da inflamação, para o local da injúria tecidual. Então, isso daí é o limiar, é o alvorecer de uma possível nova tecnologia de analgésicos e de anti-inflamatórios. Ok? Os tipos de regimes analgésicos, ok? Então, atribui-se a Hipócrates, em 400 anos antes de Cristo, considerado o pai da medicina, a famosa frase sedare dolorem opus divinum est, ou seja, amenizar a dor é uma obra divina, que coloca, então, o alívio da dor no patamar mais alto de importância médica. Isso não é diferente da gente. Quando qualquer paciente chegar no consultório de vocês e vocês conseguirem aliviar uma dor excruciante do paciente,
vocês vão saber a sensação de recompensa que é você poder ajudar efetivamente uma outra pessoa em termos de resolver a dor desse paciente, tá? Atualmente, sabe-se que a dor inflamatória aguda também pode ser prevenida. Não apenas a que seria uma forma mais inteligente de agir no paciente. Ora, se eu já sei que vai ter a inflamação, se eu já sei que vai ter a dor por conta do procedimento cirúrgico que eu vou fazer, nada mais inteligente do que agir de forma preventiva, tá? Então, há de se convir que a prevenção da dor seja uma conduta muito mais inteligente e conveniente do que tratá-la e esperar a sua instalação para poder tratar. Nos procedimentos eletivos da clínica odontológica pré-agendados, que envolve traumatismos cirúrgicos ou outras intervenções invasivas, a dor inflamatória aguda pode ser prevenida e, posteriormente, controlada também. E aí, no quadro 6.1, existem 3 regimes farmacológicos para essa prevenção e controle da dor. Okay? Então, existe tanto a analgesia preemptiva, a analgesia preventiva e a analgesia perioperatória. O que seria cada uma delas? A analgesia preemptiva, ela tem início antes que o estímulo nociceptivo seja instalado, tá? Ou seja, previamente ao trauma tecidual. Nesse regime, então, são empregados fármacos que previnem a hiperalgesia e que pode ser complementado com o uso de anestésico local de longa duração. No caso aqui, a gente tem anestésico a bupivacaína, né? A analgesia preventiva, ou seja, o regime ele tem início imediatamente após a lesão, porém antes do início da sensação dolorosa, ou seja, antes de passar o efeito anestésico, ok? Então, em termos práticos, a primeira dose do fármaco ela é administrada no final do procedimento cirúrgico, o paciente ainda sob efeito da anestesia local, seguida, então, por doses de manutenção no pós-operatório por um curto período. E a analgesia perioperatória, que seria o regime que é iniciado antes da lesão tecidual e ele é mantido no pós-operatório imediato. A justificativa para isso é de que os mediadores pró-inflamatórios devem ser inibidos por um tempo mais prolongado, porque a sensibilização central pode não ser prevenida se o tratamento for interrompido durante a fase aguda da inflamação, ok? Então, a classificação dos analgésicos e dos anti-inflamatórios, ok? Então, existem critérios para classificar os analgésicos e anti-inflamatórios. E o mais importante deles é o que se baseia no mecanismo de ação farmacológica desse medicamento, ok? Então, primeiramente, nós temos os fármacos que inibem a síntese da ciclooxigenase, ok? Lembra, a ciclooxigenase é que vai reagir com o ácido araquidônico, uma das vias metabólitas do ácido araquidônico. Então, deste grupo faz parte uma importante família de medicamentos, que é denominada genericamente de anti-inflamatório não esteroidal, ok? Ou com a sigla AINES, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falando ou lerem em algum texto anti-inflamatório não esteroidal, significa que ele age sobre alguma das ciclooxigenases, ok? Que são considerados campeões de venda porque não exigem receita médica para se fazer uso, para se adquirir esse medicamento. Então, você chega na farmácia e pode adquirir livremente esse medicamento, ok? A substância padrão aqui para os estudos, para comparação, é o ácido acetilsalicílico, que tem, então, uma atividade analgésica e antitérmica, quando ele é empregado nas doses entre 500 e 650 miligramas em adultos. E para se obter uma ação anti-inflamatória, são necessários de 4 a 5 gramas diários. Tá? Ao contrário, em pequenas doses, de 40 a 100 miligramas, ele se torna um inibidor de agregação plaquetária, sendo muito empregado na prevenção ou na reincidência de fenômenos tromboembólicos,
como importadores de doenças do sistema cardiovascular. Okay? Então, só por essa descrição aqui, a gente nota que o ácido acetilsalicílico ele não faz parte da nossa rotina de prescrição. Se a gente vai fazer uma cirurgia no paciente e a gente vai prescrever para ele um antiagregante plaquetário, eu estou dizendo que eu quero uma hemorragia nesse paciente. É por isso que você não vê prescrição de ácido acetilsalicílico pelos dentistas. Quem vai prescrever isso daí é o médico cardiologista, é o médico neurologista, para algumas outras situações, ok? Então, aqui fica em título só de informação que ele é o padrão como referência para os outros analgésicos anti-inflamatórios, ok? A potência anti-inflamatória dos AINES varia de acordo com a sua meia-vida plasmática e com a sua dose empregada também. Além disso, apresentam diferentes perfis no que diz respeito aos efeitos adversos também, ok? Em função de sua ação sobre a COX-1, isso forma constitutiva da ciclooxigenase. Então, aí a gente tem a indometacina, que foi um dos primeiros AINES introduzidos no mercado farmacêutico, que inibe igualmente tanto a COX-1 quanto a COX-2. Ele não faz predileção nem por um nem por outro, ok? Isso vai resultar em uma boa eficácia e, por sua ação na COX-2, pode com efeitos adversos inaceitáveis, por sua ação na COX-1, ok? Então, se ele for empregado por um longo período de tempo, por conta da ação na COX-1, eu posso ter o quê? A inibição da agregação plaquetária, então, eu predisponho esse meu paciente a uma hemorragia, ok? Eu cesso a produção da proteção da mucosa gástrica nesse paciente e influencia também na excreção renal desse paciente, ok? Por essa razão, houve uma corrida da indústria farmacêutica pela síntese de novos fármacos com perfis farmacológicos mais seguros, surgindo, então, o diclofenaco, o ibuprofeno e o meloxicam, entre outros. Okay? Então, o interesse científico e clínico pela síntese desses novos fármacos dependia do equilíbrio de sua atividade inibidora sobre essas duas formas da ciclooxigenase, a COX-1 e a COX-2. De fato, pensava-se que quanto mais potente fosse a inibição exercida sobre a COX-1 em relação à COX-2, maiores seriam as reações adversas desse medicamento, como a irritação da mucosa gástrica ou alteração da função renal, entre outras. O contrário, então, aconteceria quando prevalecesse a inibição sobre a COX-2. O raciocínio lógico, então, levaria à conclusão de que o anti-inflamatório não esteroidal ideal seria aquele que apresentasse 100% de ação inibidora sobre a COX-1 e nenhuma ação inibidora sobre a COX-1. Tá? Então, deu-se início à era dos chamados coxibes. Então, esses medicamentos que vão ter ação seletiva, ou seja, eles vão agir somente sobre a COX-2, eles são chamados de coxibes. São eles, então, o celecoxib, o rofecoxib, valdecoxib, parecoxib, heterocoxib e o lumiracoxib, ok? São anti-inflamatórios de última geração, que reuniam as qualidades ideais de um anti-inflamatório não esteroidal, ou seja, a alta eficácia e a baixa toxicidade. Consideravam ele como uma baixa toxicidade porque eles inibiam exclusivamente a COX-2, ok? Porém, com o desenvolvimento desses fármacos, ele não levou em conta outros riscos trazidos, outros fármacos trazidos pela inibição seletiva, exclusiva da COX-2, uma vez que essa enzima também desempenha um papel importante em outros processos fisiológicos, já que ela é constitutiva, ela é fisiológica do organismo, ok? Como a regulação renal, a excreção de sal através da renina, a homeostasia da pressão arterial e o controle da agregação plaquetária pelo endotélio vascular. Então, conforme o papel fisiológico da COX-2 foi sendo melhor compreendido, tornou-se evidente que a ativação da COX-1 também tem participação no início da resposta inflamatória,
que, por outro lado, a ativação da COX-2 nem sempre está associada somente ao processo patológico, ok? Então, de fato, após milhares de pessoas em todo o mundo serem tratadas por um longo período de tempo, um tempo prolongado, com os coxibes, cujo maior benefício seria minimizar as complicações gastrointestinais que eram associadas a esses anti-inflamatórios que agiam sobre a COX-1, surgiram relatos de sérios eventos cardiovasculares adversos, ok? Envolvendo o rocecoxib, o celecoxib, o valdecoxib, o heterocoxib e o lumeracoxib, culminando com as suas retiradas ou de algumas de suas apresentações comerciais no mercado farmacêutico. Então, deixando claro aqui, né, esses eventos que levaram a esse revisamento dessa situação foi, inclusive, morte de algumas pessoas, de alguns pacientes. Justamente porque alguns desses pacientes morreram realmente. Mas por quê? Eles utilizavam esse medicamento prolongada. Então, eram pacientes que faziam e que plaquetária. Contraindicação esse tipo de aumento dados das isoformas. E existem E professor, tá travando demais.
finalizar essa por aqui, ok? Fazer para a gente poder entender como prescrever realmente de forma eficaz para os nossos pacientes. Então, revisem, não deixem de ver. Por favor. Beleza?